Salmo 84, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Alguém está com a Bíblia aí pronta? Quer ler para nós, por favor? Favorecestes Yahvé a sua terra, fizestes voltar os cativos de Jacó, é esse? Não, é 84, Salmo 84, de 1 a 3. Quão amáveis são as tuas moradas, Yahvé dos exércitos? Até o 3, Denise. Ah, tá. Do mestre do coro dos filhos de Coré. Quão amáveis são tuas moradas, Yahvé dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Yahvé. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa e a andorinha um ninho para si, onde põe seus filhotes. Aos teus altares, Yahvé dos exércitos, meu rei e meu Deus. Amém. 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 Vamos orar então, irmãs, para a gente começar. Senhor, nós queremos te adorar nesta manhã, ó Deus, porque realmente nós encontramos o nosso lugar de repouso, que é o Senhor, nos teus altares, ó Pai. A tua palavra, ó Deus, está aberta, foi lida, e nós clamamos, Senhor, se eu posso usar a tua palavra, ó Deus, para ganhar os nossos corações, para que o Senhor atingir o propósito na nossa vida, ó Deus. Muito obrigada por essa palavra, pela liberdade que nós temos de estudá-la. Muito obrigada, ó Deus. Agradeço pela vida das minhas irmãs. Abre o nosso entendimento, nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, nós vimos na última sexta-feira, a gente viu começamos Êxodo, a gente viu que Êxodo significa saída, redenção pelo sangue, né? Vimos que o Êxodo é dividido em 3 partes, que é a escravidão, que é do capítulo 1 ao capítulo 5, os filhos de Israel estavam escravos no Egito. Vimos também que o livro de Êxodo é a continuação de Gênesis. Depois, a segunda parte é a libertação, quando vêm as pragas, eles estão libertos do Egito, que é do capítulo 6 ao capítulo 18, e depois, então, nós vamos ver hoje Israel no Sinai. Eles gastam 2 meses do Egito até o Sinai, e no Sinai eles ficam praticamente 1 ano ali no Sinai. Então, até queria, acho que a Joyce que está aí comandando aí, se a Joyce pudesse colocar as 2 primeiras imagens aí para nós, Joyce, por favor. Isso. Essa primeira imagem é para a gente ter noção no mapa mundi onde fica essa região que a gente está estudando. Vocês estão vendo aqui? É bem no norte da África, né? Aqui é o mar Mediterrâneo. Tem um canal de Suez, tudo aqui, ó, tá vendo? Tá dando para identificar onde se passa toda a história? Isso, exatamente. A gente tem que lembrar, toda vez que a gente está estudando a Bíblia, que na Bíblia, Jerusalém é o centro do mundo, é o centro da terra, certo? Então, quando fala as profecias que falam que vem uma nação do norte, vem a nação do sul, ele está tomando por referência Jerusalém sempre, tá? A terra de Israel, ali, Jerusalém como capital. Aí pode passar a outra, por favor, Joyce. A segunda foto aí. Ai, não sei, tá conseguindo, não? Então, vamos falando aqui, enquanto a ver se a Joyce consegue. A segunda foto fala da rota do pessoal indo do Egito, da terra de Gósen, que é onde eles moravam, até, exatamente, é isso aí, ó. Sai aqui do delta do Nilo, tá vendo? Eles atravessam aquela parte ali do Mar Vermelho, descem para o Monte Sinai e depois chegam a Canaã, onde tem aquela estrelinha ali. Eles vão ficar rodando no deserto, né, onde vai os 12 espias, está bem mostrado aí. Eles poderiam ter ido reto ali, ó, não precisava nem atravessar o mar, que era a terra dos filisteus.
Mas a palavra de Deus fala que Deus não quis que eles fizessem assim, porque eles iam enfrentar a guerra de cara e eles iam desanimar e iam voltar para o Egito. Então, Deus conhece o nosso coração, sabe que o nosso coração ele é difícil, é duro. Então, Deus fez essa rota aqui, porque não tinha jeito deles voltarem por aqui, que o mar fechou e acabou, né? Então, eles vêm no Monte Sinai, que é bem aqui embaixo, e onde eles ficam praticamente um ano. Eles saem do Egito, a gente viu que Jacó entrou lá, eram 75 pessoas, e depois de 400 anos, eles saem dali com 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Nós vimos que, na realidade, eram 2 milhões de pessoas, ou 2 milhões e 500 pessoas, que saíram. E a Bíblia fala que era um misto de gente, né, de povo, era como fosse assim aquela confusão, todo mundo andando, né? Mas quando chega lá no Monte Sinai, Deus começou a organizar aquele povo como uma nação. E isso é muito importante, talvez seja uma das coisas mais importantes aqui. Uma das coisas mais importantes é quando Deus organiza esse povo como uma nação. Nós vamos ver isso hoje, né? Que é o povo no Monte Sinai. Eles ficam lá um ano. Deus, inclusive, ele organiza a maneira que eles iam marchar. Eles não iam marchar de qualquer jeito, não iam andar no deserto de qualquer jeito. Como eles iam acampar. Aí Deus dá todas as direções, né? Nosso Deus é um Deus de organização. Ele não é um Deus de bagunça. Então, e aí, queridos, pode passar outra aí para nós, por favor. Nós vimos que, enquanto a Joyce passa aí a outra foto, nós vimos que a gente viu que o que teve de importante lá aqui é o Sinai. Os Sinais são essas montanhas, não tem exatamente o lugar onde Moisés subiu, eles não conhecem exatamente o lugar, mas vocês veem que ele é uma montanha alta e tem várias montanhas em volta. Isso aqui é importante a gente ver, porque eu não sei se alguém já pensou como que Moisés falava as coisas lá de cima, dava as ordens e o povo ouvia. É porque aqui formava um anfiteatro, que tinha uma sonorização muito boa. Então, Moisés podia falar daqui, essas montanhas cercavam aquele som. Então, Deus escolheu esse lugar. Deus preparou esse lugar antes, quando Deus formou a terra, ele já tinha tudo preparado, já tinha o plano dele. Isso é uma coisa muito linda da gente pensar. Então, Deus já tinha esse lugar preparado para o povo ficar ali, para que tivesse alguém que falasse, todos eles ouvissem. Porque, é claro, não tinha microfone, a gente sabe disso, né? E daí, então, vocês veem como que Deus, o nosso Deus é um Deus de propósito, como o nosso Deus, ele não faz as coisas aleatoriamente, é claro que não, mas isso é uma maneira de a gente pensar do cuidado dele com aquele povo. Então, nós vimos que aquelas pragas todas que houveram ali no Egito foram contra os deuses do Egito, todas elas, a rã, dos piolhos, das trevas. A gente viu que algumas pragas, Deus fez diferença do povo dele com relação ao povo do Egito, e nós aprendemos muitas lições com relação a isso, é uma parte muito importante. E a gente vê que a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, foi uma coisa muito... aponta para o Senhor Jesus, todos os detalhes apontam para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que lá o próprio João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o povo judeu já sabia o significado desse cordeiro, né? Eles já tinham aquilo nos rituais deles, sabiam que tinha que imolar o cordeiro por causa do pecado, etc. Então, essa parte da Páscoa foi muito importante, é um acontecimento muito importante que aponta mesmo para o Senhor Jesus Cristo, né? Outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar é o seguinte: vocês podem ler lá que Moisés levou os ossos de José. Lembra no final de Gênesis, quando José fala assim: olha, quando você sair daqui, quando Deus tirar vocês daqui, porque vocês vão sair daqui, vocês vão levar meus ossos. Então, aqui, esse detalhe é falado claramente na palavra de Deus, que Moisés, então, levou os ossos de José, né? Outra coisa também que é importante, nós vimos a passagem do Mar Vermelho, e a gente vê o seguinte, queridos, eu estava estudando aqui, eu sempre pensava que o mar abriu todo, até o final, para o povo passar, mas não foi assim. À medida que eles iam andando, o mar
e abrindo. Então, era um passo de fé. Era um passo de fé. O mar não abriu todo. Eles iam andando e o mar foi abrindo. E Deus falou com Moisés, diga o povo que marche. Então, esse é o caminho da fé. Eles murmuraram antes, murmuraram várias vezes, né? Murmuraram antes, por que será que você trouxe a gente aqui? É porque não tinha sepultura no Egito, para a gente morrer aqui? Eles murmuravam muito. Mas Moisés, vocês podem olhar lá, Moisés fala assim, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Essa aí é a posição da fé daquele que crê no Senhor. Qual que é a nossa posição? Qual que é a nossa atitude? Estar quieto e ver o livramento do Senhor. Então, quando a gente está em provação, é muito fácil murmurar. Aliás, é facílimo a gente murmurar. Mas é muito difícil a gente estar quieto e esperar no livramento do Senhor. Então, essa aí é a posição daquele que tem fé no Senhor. E aí a gente viu que a palavra de Deus fala que as águas do mar fizeram muros em volta dos judeus, né? Eram como se fossem 2 muros em volta dos israelitas, e que os levou para a vida do outro lado. Mas aquelas mesmas águas foram sepultura para o povo do Egito. Então, a gente vê, por isso que lá em Coríntios, se não me engano, fala que para uns é cheiro de vida e para outros é cheiro de morte. Porque é cheiro de vida, o perfume do Senhor Jesus Cristo é cheiro de vida quando você crê no Senhor Jesus Cristo, mas é perfume de morte, cheiro de morte, quando a pessoa não crê. Então, a gente vê que as mesmas águas que foram proteção para o povo de Israel, foi sepultura para os soldados lá do Egito. E daí, então, nós chegamos na terceira parte, que é Israel no Sinai, e assim a gente termina o livro de Êxodo, se Deus assim permitir hoje. E lá no Sinai tem 2 coisas importantes que acontecem. Uma, que Deus dá a lei, e a segunda, o tabernáculo. E eu queria gastar mais tempo, que a gente tivesse mais tempo para gastar com o tabernáculo, porque tanto a lei quanto o tabernáculo, eles apontam para o Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram que a gente está estudando o Antigo Testamento, focando no Senhor Jesus Cristo, cada coisa focando no Senhor Jesus Cristo, porque realmente é isso, essa é a realidade da Bíblia, né? Isso é aquilo que Deus quer nos mostrar através da palavra dele, quer mostrar o Filho dele amado para nós. Então, a gente viu que o povo murmurou, nós já falamos, né? Falamos que eles têm que estar quietos. E aí, então, outra coisa que a gente vê importante, que Deus começa a mandar o maná, né? A gente sabe bem sobre o maná. E o que a gente aprende é o seguinte, queridos, que o deserto nunca sustentou o povo de Deus. O sustento do povo de Deus sempre veio do céu, veio do Senhor. Não tinha como eles plantarem, nem como colher. Mas o sustento deles veio sempre do céu. Veio o maná, depois veio os cordonizes. Quando eles precisavam água, Deus fazia jorrar água da rocha. Então, essa é a nossa vida também hoje aqui na terra. O nosso sustento vem do céu, não vem da terra. Infelizmente, nós confiamos na força do nosso braço, né? É claro que a palavra de Deus fala que nós devemos trabalhar. Paulo fala que quem não trabalha não come. Mas a gente deve saber que tudo vem do Senhor, porque se o Senhor não der a força para a gente trabalhar, o que vai acontecer? O sustento vem dele, sempre dele. Então, que o nosso coração possa descansar nele, que ele vai mandar o nosso maná todo dia. E mesmo depois do pecado deles ali, do bezerro de ouro, que a gente sabe bem desse pecado, o maná no dia seguinte estava lá. Que coisa impressionante. Eles pecaram contra o Senhor, fizeram um outro Deus, mas no dia seguinte o maná estava lá. Então, isso acontece na nossa vida também, não é? Apesar da nossa infidelidade, do nosso pecado, o Senhor se mantém fiel conosco, né? Aleluia por isso. Então, olha bem, quando Moisés sobe no monte, vamos abrir lá então em Êxodo 19. Moisés então sobe lá no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, né? E Deus fala com ele. E aí a gente vê uma mudança, porque Deus dá a lei e o povo fala o seguinte: olha,
tudo que Deus falar, nós vamos fazer direitinho. E isso aí, queridos, é um orgulho da gente pensar que a gente dá conta de fazer alguma coisa. Então, quando eles falaram isso com Moisés, olha bem, deixa eu ver aqui. O povo fala, né, que ele vai fazer tudo, e acontece um fenômeno ali naquele morro, naquele monte, lá no Êxodo 20, versículo 18, logo depois que Deus dá os 10 mandamentos. Todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegando, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. E o povo falou com Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Eles ficaram com medo e eles não quiseram mesmo ouvir a voz de Deus assim nesse sentido, porque Deus mostrou o poder dele, mostrou a santidade dele, né? Então fala, o povo estava de longe em pé e Moisés chegou à nuvem escura onde Deus estava. Esse texto aqui, ele é repetido lá em Hebreus. Vamos ver se a gente acha isso lá em Hebreus. Hebreus 12, deixa eu ver se é esse aqui. Alguém abre aí para nós, Hebreus 12, 18 a 21. Quem achar pode tirar, é exatamente esse texto. Quem achar pode tirar do mudo aí, por favor, e ler para nós. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram para que não lhes falasse mais. Até quando? Olha bem. Aí, pode ler mais um pouquinho. Mas tem chegado... Pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e às incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. Então, aqui o autor de Hebreus está comparando aquela figura da majestade de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, que nenhum homem podia chegar, nenhum animal podia chegar naquele monte, encostar, porque senão ele era morto. Essa é a santidade de Deus. E o povo de Israel ficou com isso na mente, esse temor de Deus, certo? Mas o que o escritor de Hebreus está querendo mostrar para nós, que por causa de Jesus abriu um caminho. Então, hoje nós chegamos diante de Deus, nós temos essa liberdade de chegar diante de Deus sem esse tremor, né? Sem esse horror, sem esse pavor, porque a gente precisa ter realmente temor, nós precisamos ter, que muitas vezes falta hoje. Eu acredito que falta um pouco disso hoje, por causa a gente pensa tanto no amor, na misericórdia de Deus, que falta essa reverência diante do nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Aliás, nós já até falamos isso, que Pai é o nome cristão de Deus. Porque ninguém mais chama Deus de Pai, a não ser nós cristãos, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai. Lembra quando ele ressuscitou? Ele falou com Maria Madalena, né? O meu Pai e o vosso Pai. Quando ele nos ensinou a orar, ele falou Pai nosso. Então, Pai é o nome cristão de Deus. Os israelitas, judeus que não creem em Jesus, né, como Messias, eles não falam nem o nome de Deus. Os muçulmanos, né, que falam de Alá, que não é Deus, claro, mas eles também não têm um pai. Eles têm só essa figura desse poder de Deus. Então, é isso que aconteceu. Então, quando o povo falou que eles iam cumprir tudo,
Deus mostrou como que é a santidade dele. Por quê, queridos? Olha que coisa. A lei, nunca a gente daria conta de cumprir a lei. Talvez a gente cumpra um dia, mas durante a nossa vida inteira, a gente não consegue cumprir. Então, por que que a lei foi dada? Por que que precisou essa lei? Por que que hoje, então, que a gente vive pela graça, a gente joga a lei fora? De forma nenhuma. A lei veio mostrar a santidade de Deus, o caráter de Deus, e veio mostrar o nosso caráter falho e pecador. Paulo fala lá em Romanos, é um texto muito importante vocês lerem, Romanos 6, 7 e 8, fala o seguinte, que realmente a lei é boa, mas nós somos maus. E Paulo fala, se não tivesse a lei, não havia o conhecimento do pecado. Se não houvesse o sinal vermelho, você podia passar por aquilo ali que você não estaria infringindo a lei, vamos dizer assim, certo? Então, pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei é como se fosse um aio, vamos dizer, uma pessoa que pega a gente pela mão e nos leva até o Senhor Jesus Cristo, porque a gente chega à conclusão que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos cumprir a lei. Então, o livro de Gálatas também, a carta de Paulo escreveu aos Gálatas, é importante. Por quê? Porque os Gálatas, eles tinham crido em Jesus como Salvador, mas agora eles estavam falando o seguinte, não é só Jesus, mas tem que ser Jesus mais a lei. Isso, queridos, é uma blasfêmia. Por quê? Porque somente o sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. A gente caminha com o Senhor Jesus, porque nós temos o Senhor Jesus, mas a nossa salvação não é baseada nos nossos votos, que são rotos, que são nulos. Hoje a gente vota uma coisa, amanhã a gente tem outra no coração, e a gente vai fazendo as coisas erradas, certo? Então, a lei, Jesus é só o sangue dele. Agora, o Paulo fala isso muito claro, por isso que é importante a gente ler esses capítulos lá de Romanos e ler Gálatas também, porque Paulo fala, agora então que eu estou livre então da lei, eu posso pecar à vontade. Não, de forma nenhuma, porque a partir do momento que nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, que tivemos consciência do preço que foi pago pela nossa salvação, a nossa atitude não é essa mais. A nossa atitude é querer andar segundo o coração do nosso Deus. Então, essa é a questão da lei. E Paulo faz uma analogia muito interessante, muito inteligente, lá no capítulo 7 de Romanos, vocês podem ler depois. Fala que a lei não morria, a lei não morre. Jesus Cristo foi o único que cumpriu a lei. Ele veio aqui para cumprir a lei, porque ele era o homem perfeito, ele foi o homem perfeito. Mas Paulo fala o seguinte, então se a lei não morre e nós estamos ligados na lei, então como que isso ia suceder? Então ele fala o seguinte, então a lei não morre, mas nós morremos. Lembra? Ele fala assim, nós morremos com Cristo e agora nós estamos livres para pertencermos a outro. Que quem que é? Ao Senhor Jesus Cristo. Agora nós somos esposa do Senhor Jesus Cristo. Ele faz essa analogia de uma maneira tão linda, tão profunda, que é uma coisa que veio do Espírito Santo mesmo. Quer dizer que a gente estava casado com a lei. Como que a gente ia desligar disso? Porque a lei não morre. Então quem tinha que morrer tinha que ser nós. Então, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Agora nós temos um outro esposo, agora nós temos um outro companheiro, agora nós temos outra pessoa, outro DNA que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Vocês entenderam bem essa questão da lei? Isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente pensa, não tem lei, agora eu posso fazer. Não, de forma nenhuma. A lei veio para mostrar que nós não conseguimos e que nós dependemos do Senhor. Então, ali na palavra de Deus, tem aquele versículo que fala, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 1:30. É um versículo muito importante, porque a gente vê que o Senhor Jesus, ele completou a obra toda. 1 Coríntios 1:30, é um versículo muito importante, a gente devia decorar esse versículo para falar a nossa alma todo dia, e falar para Satanás também, isso.
quando Satanás vem nos acusar. Alguém lê para nós aí, por favor, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Então, queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele é tudo. Ele é tudo. Quando Deus olha para nós, ele vê o Senhor Jesus Cristo. Ele vê o quê? Ele vê sabedoria, ele vê justiça, ele vê santificação e ele vê redenção. Porque nós agora pertencemos ao Senhor. Nós estamos vestidos com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos dele e ele é nosso. Então é isso, esse versículo é um versículo muito importante que deve ser guardado, decorado no nosso coração. Então, por isso que Paulo fala assim, ó, continua, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós não temos nada que gloriar. As nossas justiças são trapos de imundícia, isso que a Bíblia fala. São sujeira. Aquilo que a gente acha que a gente é bom, é bonito, para Deus é trapo de imundícia. Mas aquilo que Cristo é em nós, isso sim, isso é sabedoria, justiça. Então, nós não temos nada que gloriar, a não ser no Senhor Jesus Cristo, porque ele fez todas as coisas. Então, isso é a lei. Então, depois vocês leem lá com cuidado esses capítulos lá de Romanos, Romanos 6, Romanos 7 e Romanos 8 também. E depois também a carta aos Gálatas também, que é o importante. Vamos lá para o tabernáculo, então. Nós temos umas fotos do tabernáculo. E aí, então, Deus, depois que Deus dá a lei para aquele povo, ele dá, aí tem o bezerro de ouro, aquele negócio todo, Deus tem que fazer as segundas tábuas da lei. É isso mesmo, agora a Joyce vai passar as fotos para nós, né, Joyce? E aí, olha bem, e aí, gente, é muito interessante que Deus já manda construir o tabernáculo. Por quê? Tabernáculo, quando fala que o Senhor Jesus Cristo representa o tabernáculo, então por isso que nós vamos nos deter mais no tabernáculo. Vamos ler lá em João, alguém abre aí o microfone e abre a Bíblia, João 1:14. Pode ler aí, querido. Lúcia, e o Verbo se fez Sim. carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso. Algumas traduções falam, e tabernaculou entre nós. Então, habitou e tabernaculou é o mesmo verbo. Então, o tabernáculo é a presença de Deus no meio do povo dele. Então, quando Deus dá a lei, ele já dá o tabernáculo. Porque esse tabernáculo ele vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos ter tempo de olhar cada detalhe, porque cada detalhe aqui, queridos, fala do Senhor Jesus Cristo, fala da nossa comunhão entre os santos, cada coisa que Deus colocou. E tudo tem tanto detalhe que é impressionante a gente ver isso assim. Mas aí nós vamos começar, então. Aí vocês estão vendo a figura total do tabernáculo, né? A areia do deserto, era exatamente isso. Essa parte, o tabernáculo era cercado com essas cortinas brancas, com essas colunas. As colunas tinham uma base de prata, porque elas tinham que firmar na areia, certo? Toda vez que eles paravam, os levitas montavam o tabernáculo. Olha só. E eles carregavam isso nos ombros, certo? E daí Deus separou cada, como que eu vou dizer? Determinadas pessoas carregavam isso, determinadas pessoas carregavam isso, era tudo organizado mesmo, era bagunçado não, sabe? Tudo certinho. E essas colunas, elas tinham a prata como base. A prata, queridos, fala da nossa redenção. O Senhor, a prata na Bíblia sempre fala da nossa redenção. A prata, José foi vendido por moedas de prata, o Senhor Jesus Cristo foi vendido por moedas de prata. Fala também dessa compra, né? Abraão comprou aquele túmulo lá, também com moedas de prata. Então, a prata fala da nossa redenção. Então, isso aqui é tudo baseado naquilo que Jesus já fez, a nossa redenção. É a base de todas as colunas
que estão em volta. Essa cortina branca, ela fala muito, branco fala da pureza, da santidade, né? Então, era muito diferente das outras tendas armadas de fora do povo, que eram tendas provavelmente escuras, marrons, né? Era totalmente diferente, mas ali, esse tabernáculo era montado no meio do acampamento. Nós vamos ver isso depois. Então, a gente vê que era um lugar separado, um lugar puro, um lugar onde Deus habitava no meio do povo dele. E a nuvem de Deus ficava diariamente em cima ali daquela parte fechada. Essa parte de fora do tabernáculo era chamada de átrio. Átrio. Depois, lá dentro, nós vamos ver, eram duas partes, a parte do santo, a parte do lugar santo e a parte do santo dos santos, onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano, onde estava a arca da aliança. Não é a arca de Noé, não, viu, gente? A arca da aliança. Então, nós vamos começar com a porta. Eu acho que tem a foto aí da porta. A porta, vocês veem que tem uma porta, mas a porta também era fácil de entrar, não era difícil, porque era um pano bordado, era um pano que foi trabalhado, né? Aqui está vendo a nuvem, está vendo em cima do tabernáculo. Aí nós vamos ver sobre esse altar aqui, onde molava o sacrifício, que tinha fogo nele o tempo todo, e tem uma bacia. Nós vamos ver essas duas coisas aqui do átrio. Depois nós vamos ver as outras coisas. Pode falar. Quem quer falar aí? Alguém? Então acho que é na outra, Joyce, que está falando sobre a porta aqui, né? Que a gente vê a porta sozinha. Essa porta, ela é fácil de abrir, ela é uma porta grande, exatamente. Se não me engano, ela era 10, não sei se era 10 côvados ou 20 côvados. Ela era uma porta bem espessa, o côvado é mais ou menos 50 centímetros, então é só a gente dividir no meio, né? Então, provavelmente ia ser de 5 metros ou 10 metros. Eu esqueci de anotar aqui o tamanho dela. Mas ela era grande, era fácil, era um pano, você podia entrar. Só havia uma porta. A Raquel aqui fala 20 côvados, então, de são 10... azul e púrpura e camezinha, é esse? Isso mesmo. Então, são 10 metros, era de 10 metros. Então, vocês veem o seguinte, o que fala no seu, o que você lembra dessa porta? Uma porta só, uma porta larga. O que vocês lembram? Vocês lembram? A verdade, eu sou a porta. Isso. Eu sou o caminho. Exatamente. A porta é larga, porque Deus quer que todo mundo entre. O caminho é estreito, mas a porta é larga. Então, essa porta, ela representa o Senhor Jesus. E essas cores, todo o tabernáculo tem essas cores. Vamos ver essas cores rapidinho. Eu vou falando rápido, senão não vai dar tempo da gente acabar, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, o que quiserem acrescentar, vocês podem abrir o microfone e falar aí, tá? Então, veja bem. As cores, são 4 cores, olha bem. O branco, nós já falamos, né? Que o branco, ele representa a pureza, né? A pureza do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que no Apocalipse fala que nós vamos ter roupas de linho fino, linho é branco. E são a justiça dos santos. Sempre falo de justiça e de pureza. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o homem perfeito, nós já falamos isso. Aí tem o azul. O azul a gente lembra do céu, né, queridos? O azul é o céu. Eu acho tão lindo isso, porque é uma cor tão maravilhosa. Deus não colocou preta de noite, né? Mas não colocou outra cor no céu, porque o azul traz descanso, é uma cor assim, que traz tranquilidade. E a gente sabe que Jesus, ele é o Senhor dos céus e da terra. Isso aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele veio do céu. Lá em João 3,13, alguém abre aí para nós, bem rapidinho, por favor. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Exatamente. Então, o Senhor Jesus Cristo veio do céu, é o lugar que ele veio. Que coisa linda, né? A púrpura, é interessante que a púrpura praticamente não é citada na Bíblia com relação aos israelitas. Ela é citada apenas com relação a outros reis, o rei da Pérsia, o rei da Babilônia, não sei, mas com outros reis. Era um tecido caríssimo e que era usado só pelos nobres, pessoas que tinham muito dinheiro, e era pelos comandantes lá, pelos reis, né? É a púrpura também que foi feita uma das cores que era. E tem uma coisa interessante da púrpura. A púrpura era um molúsculo que dava lá no mar Mediterrâneo. E esse molúsculo, a maneira que ele era espremido, ele dava a cor púrpura puxada para o lilás, ou a cor púrpura puxada para o vermelho. E nós temos um ensino muito lindo aí. Primeiro, que precisava do sacrifício de um animal para ter essa cor. E hoje, o povo de Israel, aqueles que não têm Jesus como Messias, eles estão reconstruindo as coisas do templo. Eles conseguiriam fazer essa cor púrpura quimicamente, mas eles não quiseram fazer isso. Eles querem fazer tudo de acordo com o que está na Bíblia. E agora vocês pasmem para isso que eu vou falar. Esses moluscos, eles desapareceram do mar Mediterrâneo muitos e muitos anos. E agora eles reapareceram novamente. Então, eles têm conseguido fazer essas cores, para fazer a roupa do sacerdote, para fazer cada detalhe do templo com esses molúsculos. É muito interessante isso, não é, queridos? E outra, a púrpura, o escarlate, então, já é citado já no povo de Israel, né? Esse manto escarlate, carmesim, também era muito precioso. Olha bem, alguém abre lá em Mateus 27, 28. Enquanto vai abrindo, eu vou falar aqui. Esse carmesim também era tirado do tipo de um verme. Esse verme, ele se grudava numa árvore que tinha vários espinhos, e quando ele se grudava ali para proteger os seus filhotes da tempestade, ele se apertava com tanta força que escorria, ele morria, né? Escorria esse líquido vermelho dele, que fazia o carmesim. Por isso que essas duas cores eram muito valiosas. E a gente vê nesses dois tipos de animais, a gente vê o sacrifício do Senhor Jesus Cristo morrendo por nós, certo? Alguém achou aí Mateus 27, 28? Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. É vermelho vivo, ou então um manto de escarlate, que o Senhor Jesus Cristo foi coberto com esse manto. Então, queridos, essas são essas cores que tem na porta, depois tem naquela cortina do lugar santo, e depois tem os querubins bordados para entrar no Santo dos Santos, que são exatamente essas 4 cores. E daí, então, a gente podia entrar naquela porta, você entrava naquela época, entrava com um animal que ia ser sacrificado pelos seus pecados, e aí a primeira coisa que você via era esse altar de bronze. Então, eu acho que tem a foto aí também desse altar de bronze. Esse altar de bronze é exatamente isso. O fogo era colocado debaixo dessas trepes, dessa redinha aí, né? E o animal colocado em cima. Tinha esses 4 chifres em volta, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, né? Tinha esses 4 chifres e o animal era colocado ali e pegava fogo, ele pegava fogo no animal inteiro. Essas varas era a maneira que o povo carregava isso no deserto. Ele colocava as varas no ombro para poder carregar isso aí no deserto, para depois colocar onde o tabernáculo fosse montado. Esse altar é muito claro que fala do Senhor Jesus Cristo, né, queridos? Aí, realmente, ele passou pelo fogo de Deus. Nós vimos isso lá na Páscoa, quando Deus fala que o cordeiro todo tinha que se passar pelo fogo, né? E aí, então, aquela pessoa, era uma cena muito forte, porque aquela pessoa que levava aquele animal para ser morto, primeiro eles matavam o animal aqui fora, depois colocavam ali para pegar fogo. Eles viam, assim, um animal que era inocente pagando pelo pecado dele, ele que era o culpado, ele que devia estar lá
naquele fogo, mas estava aquele animal. Então, quando a gente olha para o Senhor Jesus Cristo, é isso que a gente vê, ele pagando o nosso pecado justo pelos nós injustos, né? Esse é o altar. O altar era de bronze, ele era de madeira e revestido de bronze. Aí tem outra lição importante. A madeira é da terra, significa o homem, é ligada ao homem. Mas o bronze é algo forte, é um material forte. E acho que eu já falei com vocês, o bronze, eles provaram hoje que é a prova de fogo, né? Os bombeiros sabem que essas portas que são a prova de fogo é uma liga de cobre e bronze. Desculpa. Então, é isso aí. Só o Senhor Jesus Cristo poderia passar por isso aí sem sofrer dano, vamos dizer assim, né? Porque nós não teríamos condição. Então, você vê que isso aí é o altar de bronze, representa realmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo faria por nós na cruz. A outra peça que tem aí no átrio, que é o lado de fora ali, esse lado de fora, as pessoas podiam entrar ali. Os levitas entravam ali e alguns sacerdotes entravam ali. É a bacia. Essa bacia também era de bronze. E essa bacia era cheia de água. Vocês podem ler ali em Êxodo, nós não vamos ter tempo de ficar abrindo, que o sacerdote tinha que se lavar nessa bacia. Então, essa bacia, ela representa a palavra de Deus. Vamos ver lá, alguém abre lá em Efésios 5, 26 e João 15, 3. Uma pessoa lê para nós Efésios 5, 26 e outra lê 15, 3. Enquanto isso, eu vou falar. O altar, ele era 5 côvados de comprimento e 5 de largura, quer dizer, 2,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura, né? E já essa bacia, ela não tinha medida. É engraçado que não fala a medida dessa bacia. Alguém já achou aí para ler para nós? Efésios 5, 26 e João 15, 3. O João 15 eu já achei. Então, lê para nós, por favor. João 15, 3, né? Isso. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Olha bem. Nós somos limpos pela palavra de Deus, né? Ela nos lava. E lá em Efésios 5, 26. A fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Exatamente, está falando sobre a igreja, né? Que Jesus nos limpa e nos santifica através da água pela palavra. Então, essa bacia, e alguém vai abrir aí para mim, 1 João 2, 1 e 2, porque os sacerdotes, todo dia que eles entravam lá, eles tinham que se lavar com essa água. E a gente vê o seguinte, essa bacia, ela não tinha medida, por quê? Porque a misericórdia de Deus e a lavagem de Deus na nossa vida, ela é infinita, ela não tem medida. Louvado seja o Senhor por isso. Não tem uma quantidade de pecado que Deus limpa e depois não limpa mais. Não existe isso. Então, essa bacia, ela não tinha medida, certo? Alguém achou lá 1 João 2, 1 e 2? Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos como advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Isso. Amém. Então, todo dia nós devemos chegar diante de Deus para pedir perdão pelos nossos pecados. Aí, ontem eu passei uma tarefinha muito em cima da hora, mas alguém fez a tarefinha aí. De que era feita essa bacia? A bacia era de bronze também. Mas de que a Bíblia especifica de que foi feita? Raquel, está lá em Êxodo 38, versículo 8. Isso, Pode então ler? fala. Pode. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Olha bem, as mulheres elas não podiam entrar nesse átrio, mas elas se reuniam na porta. E naquela época não tinha vidro, né, gente? Claro, nem espelho. O espelho era o bronze. Então, vocês veem como que as mulheres cooperaram para isso, né? Elas pegaram aquilo que provavelmente elas usavam para se admirar, etc. Não que isso seja errado, né? Mas agora elas colocaram esse objeto
para se transformar num objeto muito importante, onde agora a gente não ia ver a nossa beleza. Talvez sim a nossa beleza através de Cristo, mas a gente ia ver os nossos pecados, a gente vê no espelho aquilo que nós fomos limpos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que como que a Bíblia fala desse detalhe aí, que as mulheres é que deram seus espelhos para poder fazer essa bacia de bronze. Isso é uma coisa muito, é uma lição muito íntima para cada uma de nós aqui, certo? Então, é aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração sobre isso. E essas mulheres, eu não consegui saber o que elas, mas elas ministravam, aí está falando, lá de fora da porta, certo? É muito importante. Então, essa parte do átrio tem essas duas peças que são importantes, que é o altar e essa bacia, todas duas de bronze. Aí nós vamos entrar no lugar santo agora e vamos ver algumas peças do lugar santo. Isso. Esse lugar santo nós estamos vendo de cima, tirou a cobertura, era cobertura de peles aí por cima, né? Essa é outra coisa que a gente vê do Senhor Jesus Cristo. Você não via a beleza interior. Se você visse o tabernáculo só por fora, você via aquelas peles, você via aquela cortina branca, mas só se você entrasse ali você via beleza. Isso fala do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que ele não tinha formosura. Mas quando você, diante dos homens, diante do mundo, ele não tem essa formosura externa, mas quando você o conhece, você conhece a beleza do Senhor Jesus Cristo no interior dele, né? Então, isso o tabernáculo também fala de Jesus. Então, esse aqui é o lugar santo. O lugar santo, o sacerdote podia entrar. Todo dia ele entrava ali. Nesse lugar santo, tinha o candelabro, a mesa da proposição e o altar de incenso. Tudo isso era de ouro, queridos, tudo isso é de ouro. Então, a partir do lugar santo até no Santo dos Santos, tudo era de ouro. Inclusive as paredes eram cobertas de ouro. O ouro fala da glória de Deus, o ouro fala da riqueza, da majestade de Deus. É tudo aqui na terra que a gente tem, assim, vamos dizer assim, mais rico para a gente poder reportar a imagem de Deus. Eu acredito que no céu vai ser diferente, porque fala que o ouro lá no céu é transparente. Lembra que as coisas são transparentes, são de ouro transparente. Até os cientistas falavam assim, isso é conversa fiada, porque o ouro não é transparente. Mas hoje eles descobriram que quando o ouro é passado por um grau de aquecimento elevadíssimo, ele fica transparente. É um grau que a gente não consegue fazer aqui na Terra. Mas eles sabem que o ouro, então, fica transparente. Bom, então vamos lá. A primeira peça desse santo, lugar santo, é o candelabro. O candelabro também fala de Jesus, não é, queridos? Por que vocês acham que o candelabro fala de Jesus? Representa o Espírito Santo. Isso. E representa o próprio Senhor Jesus, porque ele é a luz do mundo, certo? O Espírito Santo, sim, Lorena, tá certo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é a luz. O candelabro também é um apontamento das igrejas? Da igreja do Senhor Jesus? Na realidade, a gente vai ver que é mais... Não, ele também aponta, porque nós somos a luz. Certo? Tanto que esse candelabro, ele não tem a luz própria, tem que ser o Senhor Jesus Cristo para ser a luz. Exato? Ele representa sim a igreja, mas a igreja não tem luz própria. É o Senhor Jesus que é o nosso candelabro. Por isso nós somos um. É o Senhor Jesus e a igreja, porque a luz é dele. E essa luz tem que apontar para ele. A luz não pode apontar para nós como igreja, tem que ser apontada para ele. Certo? Isso é uma coisa importante. Então, a gente vê que ele é a luz do mundo. Então, esse candelabro, queridos, é uma peça maciça de ouro. Ela não podia ser emendada, ela era inteira. Foi a coisa que aqueles judeus que eu falei agora, que estão tentando fazer as coisas do templo, foi a coisa mais difícil deles fazerem. Dona Raquel, eu posso só fazer uma pergunta para tirar uma dúvida, então? Pode ser? Pode. Porque, assim, num estudo mais raso que eu já fiz, é bom que a senhora me ajuda depois. Eu tinha entendido assim, que o candelabro, a arte dele, a base dele é o Senhor Jesus Cristo,
E esses lugarzinhos das luzes seriam as 7 igrejas lá de Apocalipse. Aí, se ela depois puder me ajudar a desmistificar isso, ou entender isso, que a base é assim, e que ele fala por causa das 7 igrejas, sabe? Lá do Apocalipse, 7 tipos de igreja. Que teria no final dos tempos, sabe? Tá certo. Ali Aí, Apocalipse. eu tenho essa dúvida. Eu não sei se eu vou conseguir esclarecer para você, Silene, mas ali na Apocalipse. Mas não precisa ser agora, não, porque às vezes é uma coisa só minha, né? Tá, não. Mas é interessante isso. Mas Jesus fala assim: olha, se você não se arrepender, eu vou mover o meu candelabro. Né? Ele fala assim, lembra disso? Ele vai mover o candelabro. Sim, é o que eu estou falando. O candelabro também representa as igrejas, porque nós e o Senhor Jesus Cristo, nós somos um, certo? Agora, o que faz a diferença é que nós podemos ser a parte externa do candelabro, mas o candelabro sem luz, ele não tem propósito. Então, essa luz é o Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja, devemos apontar apenas para a luz que é o Senhor Jesus Cristo, e não para nós. Então, é como se fosse uma coisa só, uma peça só. Certo? Eu acredito que é mais ou menos isso. Mas eu posso depois dar uma estudada melhor, Silene, e a gente pode falar sobre isso, que é importante. Tá bom, obrigada. Então, queridos, esse candelabro, ele pesava 34 quilos de ouro puro. 34 quilos de ouro puro. Lembra que Deus falou com o povo, olha, quando vocês saíram do Egito, vocês vão pegar com suas vizinhas egípcias joia, lembra disso? Vasilhas. Então, eles pegaram essas coisas todas. E esse candelabro, então, ele pesava 34 quilos. E hoje eles tiveram muita dificuldade para fazer esse candelabro sem usar uma máquina, né? Batendo nele, né? De obra batida até formar o candelabro e de uma peça só. Uma peça só. Esse é o candelabro que iluminava o lugar santo. Bom, aí, além do tabernáculo, tinha a mesa também. Essa mesa da preposição, ela tinha os 12 pães. Ela era coberta de ouro, era madeira coberta de ouro, representava o Senhor Jesus Cristo também. E tinha os 12 pães. Cada pão representava uma tribo de Israel. Os sacerdotes tinham que trocar esse pão toda semana. Eles tinham que comer aquele que estava lá, não podia jogar fora. E tinha que colocar um pão novo todo sábado ali. Essa mesa representa também o Senhor Jesus Cristo, que nos carrega, o povo de Israel todo junto. Uma coisa interessante é o seguinte, mesmo quando Israel... Nossa, faltam 5 minutos. Quando Israel foi levado cativo, as 10 tribos foram levadas cativas, e ficaram só 2, depois nós vamos ver isso, os 12 pães continuaram ali. Para Deus, o povo está junto ali, queridos. Isso fala da nossa unidade. Jesus Cristo orou pela nossa unidade. Muitas vezes nós temos irmãos que são diferentes, né? Tem outras denominações, infelizmente, mas nós devemos nos amar como irmãos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele mostra isso aí. Quando Deus olha para nós, para a igreja, ele olha como um povo só, unido. Jesus Cristo nos carregando como um povo só. Nós devemos amar esses irmãos. Então, isso é importante. Nós devemos abraçar. Pode. Fala. Esse assunto é muito rico, é muito lindo, é maravilhoso e o tempo é muito curto. A senhora não acha legal, melhor a senhora terminar na outra semana, não? Então, Rosane, eu não sei, eu estou dando só assim, uma pequena luz, né, para vocês poderem ler, e aí o Espírito Santo vai ministrar o coração seu, certo? Porque não tem condição da gente entrar em cada detalhe, porque isso aqui é muito rico, como você falou, cada coisa, esse bordado tem um significado, cada coisa, mas nós estamos passando assim por cima mesmo, sabe, Rosane? Então, eu creio que... Para a senhora terminar o mínimo, para a senhora não ficar tão afobada, tão preocupada com a senhora. Não, mas agora nós vamos ver a mesa, a gente viu o candelabro, vamos ver o altar de incenso e depois o santo dos santos. Realmente vai ter o santo dos santos e o sacerdote. Mas eu queria que a gente terminasse esse assunto do tabernáculo hoje, porque para a gente poder entrar em Levíticos. Vocês estão achando que está muito corrido, meninos? Está dando para entender? Não. É porque eu estou falando sozinha também, não estou deixando vocês falarem, né? Mas vocês podem passar alguma coisa que vocês quiserem passar para mim. O que vocês acham?
Vamos continuar mais. Dona Raquel, o meu pedido continua. Tá, ok. Continua, a gente tem uma rede. Ok. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. O meu pedido continua para a gente ter 1h30 de estudo, que seria o ideal. Para a gente ter 2 aulas, hora-aula, se fosse hora-aula, teria que ser 1h30, né? Porque é tanta riqueza em 1 hora, que eu vou ficando ansiosa para aprender, e a senhora para terminar. Isso é bom, porque vocês voltam é como se eu estivesse comendo, mas eu não voltava. Então, vamos ver se aqui a gente pode... e está acabando. Isso. Agora, o próximo que tem aí fala sobre a mesa, né? Que nós vimos, dos nossos irmãos, devemos abraçá-los. Vamos ver, agora tem o altar de incenso. Esse altar de incenso também era todo de ouro. Esse altar de incenso é onde Deus mandou fazer o incenso, ele tinha umas maneiras certas de fazer, ninguém podia fazer o incenso, é exatamente isso ali que a Joyce colocou. Joyce, obrigada. Ninguém podia fazer o incenso para usar para outra coisa, era só para isso aqui, a receita que Deus deu. Aí, o incenso significa as orações dos santos, nós já vimos isso em Apocalipse, né? Essas orações sobem como perfume nas narinas de Deus. Desculpa. E esse altar de incenso era não só as orações, querido, mas os louvores, a adoração. Tudo isso subia nesse altar de incenso. Que coisa maravilhosa. Depois que a gente via que o nosso pecado era perdoado, que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, somos lavados pela palavra de Deus, a gente pode entrar no lugar santo. Hoje nós podemos entrar. Naquela época só o sacerdote podia entrar, nem os levitas entravam, só o sacerdote. Só aqueles que eram descendentes de Arão entravam nesse lugar. Mas hoje nós podemos entrar nesse lugar com o coração aberto, com alegria. Então, por que a gente não gasta tanto tempo orando diante do Senhor? Isso é um privilégio que Jesus Cristo abriu para nós. E aí, então, esse altar de incenso significa isso, são as nossas orações. Agora nós vamos colocar essas nossas orações diante do altar, em louvor, em adoração ao nosso Deus, em gratidão, os nossos pedidos também, os nossos choros, as nossas demandas, tudo isso colocar nesse altar de incenso. Louvado seja o Senhor, porque Ele colocou esse altar de incenso aí. E aí, logo depois do altar de incenso, vai vir o Santo dos Santos, depois dessa cortina aí, onde tem os querubins que foram bordados, né? Aí nós estamos vendo o Santo dos Santos, obrigada, Carol. O Santo dos Santos sem nada, né? O lugar santo aí sem nada, só essa cortina. Essa cortina era cortina grossa, e foi essa cortina, não sei se foi exatamente essa, ou se fizeram outra, mas exatamente desse tipo, que foi rasgada de alto a baixo quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Ela não foi rasgada de baixo para cima, ela foi rasgada de alto a baixo, do céu para a terra. Porque Jesus Cristo falou, tetelestai, está consumado. Porque nesse lugar, que é o lugar santo dos santos, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano e com sangue. Ele tinha que entrar com sangue para colocar em cima da arca, que nós vamos ver depois, para poder purificar o pecado. Se aquele sacerdote entrasse com pecado, ele morria instantaneamente ali, inclusive eles amarravam, ele sempre estava lá com uma corda amarrada no calcanhar, porque eles tinham que ser puxados para fora. Ninguém podia nem entrar lá dentro, porque era morto também. Isso aí que eles falam da santidade do nosso Deus. Mas ele abriu um caminho para nós, para termos acesso a ele no lugar santo dos santos. O livro de Hebreus, vocês podem estudar o livro de Hebreus, que é um livro maravilhoso. Ele fala que hoje nós temos um sumo sacerdote, que está sentado à direita do Pai e que intercede por nós. O sacerdote, a figura do sacerdote era para interceder pelo povo. É isso que Jesus Cristo faz por nós. Ele intercede por nós a todo tempo do lado do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Naquela época, era um sacerdote terreno. Hoje é um sacerdote celestial. Naquela época era um sacrifício animal. Hoje é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado uma só vez.
Muitos sacrifícios naquela época. Hoje foi somente um sacrifício. Não acabava nunca, não concluía. Inclusive não tem cadeira ali dentro. Quer dizer, os sacerdotes não podiam sentar. Hoje está consumado. Nós podemos descansar. Não removia pecado, passava por cima, mas hoje é a remissão dos nossos pecados. Deus esquece dos nossos pecados, eles são lançados para fora, longe. Por isso que muitas vezes nós pedimos perdão dos nossos pecados e depois o inimigo faz a gente ficar lembrando, você não faz, lá o que você fez, você lembra quando você fez aquilo lá? Coisa que nós já pedimos perdão, o inimigo fica lembrando. Deus não lembra, nós chegamos diante de Deus, Senhor, eu quero pedir perdão de novo. Deus fala assim, eu não lembro, porque ele já esqueceu, louvado seja o Senhor por isso. Aqui era perdão temporário, e hoje é perdão total. Esse é o nosso sacerdote. Lá em Hebreus 4, de 14 a 16, fala do nosso sacerdote. E outra coisa, pode passar o lugar santo dos santos aí, Joyce, para mim, por favor. Então, essa aí era a arca da aliança. Era toda de ouro, também de madeira, coberta de ouro por dentro e por fora. E por cima da arca era o propiciatório, que era onde o sacerdote colocava o sangue. Eram 2 querubins olhando para a arca, lá onde via o sangue, né? Essa arca representa o Senhor Jesus Cristo. De todos esses materiais que a gente viu, o único material que nós vamos ver no céu vai ser essa arca. Fala assim, que abriu o céu e lá vimos a arca da aliança, que é exatamente essa arca, porque essa arca representa o Senhor Jesus Cristo. Essa arca, quando atravessava o deserto, ela era coberta com um pano, né? E dentro, acho que tem outras fotos aí, Joyce. Dentro dessa arca, aqui o propiciatório era a tampa da arca, tá vendo? E dentro dessa arca estavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Vocês estão conseguindo ver mais ou menos aí? Depois, quando essa arca já estava lá na época dos reis, lá na época do templo, porque continuou sendo essa arca, só tinha as tábuas da lei, não tinha mais nem o maná e nem a vara de Arão que floresceu. E essa tampa, então, era o propiciatório, né? Era representando o Senhor Jesus Cristo, que ele é o nosso propiciatório. Né? Por causa dele, nós podemos adentrar no Santo dos Santos, porque nós chegamos com o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. E para terminar, queridos, os sacerdotes tinham uma roupa muito especial. Essa roupa dele, ele tinha 2 pedras preciosas no ombro, uma de cá e outra de cá. Depois vocês vão ler lá em Êxodo, que é muito rico isso. Uma das pedras estava escrito 6 tribos de Israel de cá e 6 tribos de Israel de cá. O que significa isso? Significa que o sacerdote, o ombro significa responsabilidade. Então, o sacerdote carregava no ombro a responsabilidade daquelas 12 tribos. Mas no peito dele eram 12 pedras diferentes, e cada uma com o nome de cada tribo. Então, no coração dele, ele carregava o nome de cada tribo. Isso nos fala de Jesus. Isso fala que Jesus carrega o nosso nome nos seus ombros e no seu coração. Vamos ver aqui, ó, ele carrega aqui no ombro, a gente como igreja, como totalidade, né? Nós juntos, como um povo só. Mas no seu coração tem o nome de cada um de nós. Alguém abre lá em Filipenses 4:3 e outra pessoa abre em Apocalipse 21:27. São os versículos que nós vamos encerrar, então, esse nosso estudo hoje. Nós vamos ver que os nossos nomes são colocados individualmente e coletivamente. Filipenses o quê? 4:3. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha só, os nossos nomes estão
no livro da vida. Nosso nome individualmente, onde o Senhor carrega no seu coração, no seu peito. E lá em Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha só. E também alguém abre lá em Lucas 10, 20, por favor. Mas não vos alegreis, porque se vos rejeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, queridos, com esses versículos, então, a gente termina hoje nosso estudo. E a gente pode ver em pequenos detalhes, a gente passou muito rápido, né? Como vocês falaram, como tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então, eu não sei se essas fotos têm jeito de mandar para eles, Carol. Nós podemos mandar essas fotos para vocês, se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, vocês falam o que vocês querem. Porque aí vocês olhando as fotos... Eu quero. Coloca lá, dona Raquel. Eu vou querer. Então, vocês vão olhar as fotos, lembrar daquilo que a gente falou, né? E aí vocês vão poder aprofundar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no coração seus, né? Vai falar mais ainda do que aquilo que a gente falou aqui. Porque Ele é que nos ensina, né? Ele que traz as verdades de Deus para o nosso coração. Então, realmente, que o Senhor nos abençoe, que essas coisas possam encorajar o nosso coração, que apesar de a gente estar no deserto, né, vivendo tempos difíceis, muitos estão passando por muitas dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Ele tabernaculou entre nós, Ele continua conosco, essa é a vontade dEle, Ele quer morar conosco, Ele quer habitar conosco, Ele quer nos ouvir orando, Ele quer falar conosco, esse é o desejo do coração do nosso Deus. Vamos terminar então, queridos, quem quiser orar aí para nós, ora, por favor. Amém, Senhor. Nós te louvamos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Amém. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos um com o Senhor. Para que nós fôssemos um com as irmãs. Amém, Deus, nós Jesus. não temos palavras para agradecer. O nosso coração exulta de alegria, porque nós somos um povo que temos um Senhor, um Pai, Amém. um Salvador e Aleluia. um Redentor. Nós te Aleluia. louvamos. Pedimos também ao Senhor pela vida da dona Raquel, pela vida do seu Paulinho. Amém, Senhor. Que a mão poderosa do Senhor possa estar sobre esta casa. Deus, Amém, intervindo em todas as situações, em todas as preocupações, em todos os momentos, Deus, que têm sido difíceis, têm sido pesos. Amém. Que o Amém, Senhor Senhor. possa ser a esperança, o bom ânimo, a fé e a perseverança sobre esta casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs. Um bom dia, um bom fim de semana. Deus abençoe todos, viu? Beijo no coração, Obrigada, viu? com Deus. Obrigada a vocês, viu? Beijo, beijo. Deus abençoe.